O julgamento retomado nessa semana no STF, que pode levar à descriminalização do porte de maconha para o consumo próprio no Brasil, gerou uma repercussão no Congresso Nacional. A repórter Janaína Camelo agora participa do Jornal Jovem Pan. Janaína, tem senador criticando a ação do Supremo. Traz para a gente essa repercussão desse importante e polêmico julgamento retomado ontem. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Tem sim. No caso, os senadores ali da ala mais conservadora, né, do Senado, como, por exemplo, o senador Eduardo Girão, porque hoje de manhã ele fez um pronunciamento ali no plenário do Senado e chamando aí o julgamento de ativismo político-judicial, dizendo aí que desrespeita a independência e a harmonia entre os poderes. E aí o senador também lembrou da PEC das drogas, né, que já foi aprovada aí no Senado, dizendo que o Congresso já avançou muito sobre esse tema. Outro senador também aí da oposição que se manifestou foi o senador Jorge Seife, nas redes sociais. A gente até tem um trechinho, tem essa postagem do senador para mostrar na tela. Ele disse assim, que ele também lembrou da PEC das drogas, que é a PEC 45, e escreveu, abre aspas, com a infeliz decisão do Judiciário, cabe ao Legislativo agir. Fecha aspas, e fez um apelo aí ao presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que agora os senadores que aprovaram a PEC contam com ele nessa tramitação lá na Câmara dos Deputados. Então, Thiago, só lembrando que esse julgamento ele vai ser retomado na próxima terça-feira com o voto do ministro Luiz Fux e, em seguida, o voto da ministra Carmen Lúcia. São os dois últimos ministros aí a votar nesse julgamento, que começou lá em 2015, né? Então, o Supremo analisa exatamente o artigo 28 da PEC da Lei de Drogas, que prevê aí, que diz que é crime o porte aí da maconha para consumo pessoal, mas prevê sanções alternativas. E aí esse julgamento, quando ele começou, os ministros, eles analisavam exatamente essa questão, mas depois, quando ele foi retomado no ano passado, eles decidiram restringir essa análise somente à maconha. De lá para cá, ele foi interrompido mais 2 vezes e aí ontem ele foi retomado com o voto aí do ministro Dias Toffoli. Até então, Thiago, como a gente sabe, o placar estava 5-3 pela descriminalização do porte da maconha para consumo pessoal. Mas com o voto do ministro Dias Toffoli, ele acabou aí abrindo uma terceira linha, um terceiro entendimento nisso tudo, dizendo que a lei atual, ela já não criminaliza o usuário porque a aplicação dessas sanções alternativas não gera nenhum efeito penal. Então, reconhecendo aí a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. O Supremo também está analisando aí, porque a Lei de Drogas hoje ela não estabelece critérios objetivos para diferenciar quem é o usuário e quem é o traficante. Então, os ministros também estão decidindo isso, né? E hoje a gente já tem 4 votos para que a quantidade máxima para se diferenciar o usuário do traficante seja de 60 gramas aí, de drogas. Então, só lembrando que neste caso, como há 3 entendimentos, o ideal, a ideia é que aconteça o seguinte, que após os 2 últimos votos, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, e o relator do caso, que é o ministro Gilmar Mendes, eles decidam aí sobre a posição de cada um dos ministros e tentem unificar para tentar encontrar uma solução para esse julgamento, que seria aí o voto médio, né? Unificar as posições de acordo com a decisão da maioria para aí sim proclamar o resultado final. Tiago, é com você. É isso, estaremos acompanhando, claro, todo esse debate. A Janaína Camelo volta na programação da Jovem Pan. Já vou perguntar também para a Dora. Dora, essa reação do Congresso Nacional, porque a gente vem falando nessa semana, né? Porque há essa, entre aspas, corrida entre o Congresso Nacional e o Supremo nessa questão das drogas, mas essa reação é normal? Isso pode pressionar, de alguma maneira, a Suprema Corte ou isso é apenas uma fala da própria oposição, de integrantes da oposição? Fala da oposição, legítima, claro, e claro que não pressiona, né? Agora não precisa também ser nesses termos. O Supremo, nesse caso, não está fazendo nenhum ativismo, está julgando uma ação num caso concreto, pelo qual ele foi provocado. Então, não precisa essa exacerbação, embora isso seja do jogo da política. O melhor seria, porque tudo indica, pelo andar da carruagem, que o Supremo vai firmar uma posição antes do Congresso. Ok, aí o Congresso vai lá, em vez de ficar fazendo ataques ao Supremo,
de repente pega alguma coisa ou aproveita algo, porque a gente sabe que a posição do Supremo é contrária ao encaminhamento que, por enquanto, é majoritário no Supremo Tribunal Federal. Mas tem aí essa questão da quantidade do porte de drogas. De repente, isso pode ser aproveitado lá na PEC do Congresso, né? Em vez de ter um atrito, pode-se fazer uma composição, sabendo-se, sim, que a palavra final em matéria de Constituição é do Supremo, mas quem tem a prerrogativa de legislar, a palavra já diz, é o Legislativo. Ô Vilela, antes de te ouvir, a gente tem a fala do senador Eduardo Girão em relação a essa discussão no Supremo Tribunal Federal e, paralelamente, o debate no Congresso Nacional. Vamos acompanhar. Eu faço um apelo, senhor Arthur Lira. Eu fui no seu estado recentemente, conversei com as pessoas. O seu povo quer essa PEC. O Brasil quer essa PEC, está aí as pesquisas. A PEC antidrogas. Passe para a história da sua presidência na Câmara dos Deputados e coloca logo em votação isso no plenário. Presidente Arthur Lira, é um apelo dos brasileiros. Eu apenas estou aqui manifestando a voz da sociedade. E é isso que eu vou fazer até quando deixarem. Até Deus me dar saúde. E até quando os poderosos não quiserem calar minha voz. Bom, Vilela, essas reações no plenário, né, no caso aí ao Senado, né, não à Câmara, mas de qualquer forma a reação também dos parlamentares, mas isso não tem interferência, claro, no Supremo Tribunal Federal. De que maneira os parlamentares vão reagindo ao que se discute no Supremo, lembrando que o Congresso também discute uma pauta que é antagônica, vamos dizer assim, né? Pois é, a gente tem, nos últimos tempos, uma proliferação de temas muito polêmicos, de temas palpitantes e que acabam atendendo os interesses de segmentos do parlamento, especialmente com relação às suas bases políticas. Muitas vezes não se chega a um determinado consenso, os temas acabam ficando de lado, mas, pelo menos durante esse processo de discussão, os grupos políticos conseguem jogar para suas torcidas, conseguem fazer com que as suas posições fiquem sedimentadas, ganhem mais musculatura do ponto de vista político, representativo, eleitoral. Então, existe essa função. Agora, o fato é que em alguns temas, como esse, por exemplo, relativo ao porte de drogas, tem que ser apreciado e tem que ser decidido. Eu vou na linha de que era uma prerrogativa do Legislativo. E aí o ministro André Mendonça colocou bastante isso na sua manifestação ontem, durante a abertura do ministro Barroso. Eu vejo que era um tema do Legislativo e que caberia, talvez, ao Supremo Tribunal Federal determinar que o Legislativo se debruçasse em um certo período sobre isso. Mas é algo que está ali praticamente decidido, não tenho dúvida de que esse tema será definido pelo Supremo Tribunal Federal, até pela incapacidade que o parlamento teve de definir essa questão durante esse prazozinho que o STF acabou dando e que teria permitido essa possibilidade de uma decisão da PEC tratando desse tema. Bom, de qualquer forma, essa discussão no Supremo Tribunal Federal vai voltar na próxima terça-feira e a Jovem Pan estará acompanhando.